Olá, estimados amigos, cá estou de novo para mais um vídeo. Mate sucesso, desta vez Matemática A, 12º ano, probabilidade condicionada. E diz o seguinte, em cima de uma mesa estão dois baralhos de cartas iguais, o baralho A e o baralho B. Cada baralho é composto por 52 cartas repartidas por 4 naipes. 13 pretas de paus, 13 pretas de espadas, 13 vermelhas de ouros e 13 vermelhas de copas. Cada naipe tem 3 figuras, um as e as restantes cartas numeradas de 2 a 10. Considere que se retira aleatoriamente uma carta do baralho A. Se a carta retirada for um as, coloca-se esse as no baralho B. Se a carta retirada não for um as, retira-se a carta igual a essa do baralho B para o baralho A. Está para baralhar um pouco, mas se for necessário, lê-se mais do que uma vez. Considere que se retira aleatoriamente uma carta do baralho A. Se essa carta for um as, coloca-se esse as no baralho B. Se a carta retirada não for um as, retira-se a carta igual a essa do baralho B para o baralho A. Após este procedimento, retira-se aleatoriamente uma carta do baralho B e observa-se a carta retirada. Considere os acontecimentos. Acontecimento A, a carta retirada do baralho A é um as. Acontecimento B, a carta observada no final é vermelha. Acontecimento C, a carta observada no final é uma figura. Acontecimento D, a carta observada no fim é um as. E agora temos algumas questões. Eu vou começar aqui pela 1.1. E a 1.1 tem 3 alíneas. Eu vou começar pela 1.1a, que pede a probabilidade de ocorrer B a intersetar com C, sabendo que ocorreu A. Sabendo A. Bom, vamos determinar esta probabilidade condicionada sem recorrer à fórmula condicionada, recorrendo à lei de Laplace e pensando no número de casos favoráveis e no número de casos possíveis, de acordo com aquilo que temos no exercício e tendo em atenção que estamos numa condicionada, ou seja, o acontecimento que está aqui a seguir à barra nós sabemos que se verificou e isso vai condicionar o número de casos possíveis. Portanto, queremos a probabilidade de B intersetado com C sabendo que ocorreu A. Então, automaticamente vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar na situação em que A já ocorreu, ou seja, a carta retirada do baralho A é um as, sabemos isso, temos essa informação e, portanto, sabemos o que é que se passa a seguir. Vamos ler aqui no enunciado, se a carta retirada do baralho A for um as, coloca-se esse as no baralho B, ou seja, neste momento o baralho B tem 53 cartas e tem 5 ases. Bom, e agora vamos pensar. O que se vai fazer é agora retirar uma carta do baralho B. Quantas possibilidades tenho? Tenho então 53. 53 porquê? Estão lá 53 cartas porque foi colocada uma carta que é um as do baralho A para o baralho B. E agora vamos pensar. Destes 53 casos, quantos é que são favoráveis a ocorrer B e C? Bom, B e C, B é a carta observada no final é vermelha, C é a carta observada no final é uma figura, então tem que ser uma figura vermelha. Então eu pergunto, quantas figuras vermelhas é que neste momento está no baralho B? Bom, cada naipe tem 3 figuras, são 2 naipes vermelhos, reparem, copas e ouros é que são vermelhos, portanto figuras vermelhas temos 6. Porque nós sabemos que a carta que entrou para o baralho B foi um as, então sabemos que não é uma figura. Não sabemos se é um as vermelho ou não, mas não é uma figura. E como nós aqui queremos figuras e vermelhas, portanto só temos 6 casos favoráveis. Bom, passando aqui à linha B, queremos a probabilidade de B a intersetar com D, sabendo que não ocorreu A, ou melhor, talvez não seja bem dito, sabendo que ocorreu o complementar de A. Ora, se A é a carta retirada do baralho A é um as, o complementar é a carta retirada do baralho A não é um as. Sabemos que não é um as. Bom, então vamos pensar, se não é um as, o que é que se passou a seguir? Se não é um as, então é uma outra carta diferente do as e a carta igual a essa do baralho B vai passar para o baralho A. Ora, que consequências é que isso tem no número de casos possíveis? Nós a seguir vamos retirar uma carta do baralho B. Quantas cartas é que estão no baralho B no momento?
estão 51. O baralho B tinha 52 cartas, foi retirada uma carta do baralho B para o baralho B ficou com 51 cartas. E por isso, aqui o número de casos possíveis agora é 51. Bom, e agora destes 51, vamos ver quantos é que são favoráveis a ocorrer B interceptar com D. Então, primeiro vamos perceber o que é B interceptar com D. Ora, B, a carta observada no final é vermelha. D, a carta observada no fim é um as. Então tem que ser um as vermelho. Um as vermelho. Então vamos pensar. No momento, quantos as vermelhos é que estão no baralho B? Bom, reparem. Há uma carta que saiu do baralho B para o baralho A. Mas essa carta nós sabemos que não é um as. Porquê? Porque nós só tiramos uma carta do baralho B para o baralho A se não sair as, quando se retira a carta do baralho A. E a carta que se vai retirar do baralho B para o baralho A é a carta igual à que saiu no baralho A. Portanto, não pode ser um as. Foi uma outra carta diferente de um as. Então vamos contar quantos as vermelhos estão no baralho B no momento. Estão só dois, que é o as de copas e o as de ouros. Esses nós sabemos que estão lá. Então há aqui dois casos favoráveis. E a probabilidade é dada então por 2 sobre 51. Bom, agora vamos passar aqui à linha C. E a linha C pede a probabilidade de D, que é a probabilidade de... Peço desculpa. A carta observada no fim ser um as. É um as. Bom, reparem que esta experiência é uma experiência composta, é uma experiência que se desenrola em duas etapas. Primeiro vamos tirar uma carta do baralho A. Se essa carta for um as, colocamos essa carta no baralho B. Se não for o as, retiramos a carta igual a essa do baralho B para o baralho A. E a seguir vamos retirar uma carta do baralho B. Esta é a experiência. Para no fim, portanto, a carta observada ser um as, pode ser ou pode não ser, mas para ser um as pode acontecer de duas formas, digamos. Pode acontecer o seguinte, temos de determinar a probabilidade de sair um as no baralho A e depois sair um as no baralho B, ou seja, A e D. Ou então, não sair o as na primeira extração do baralho A e ainda assim sair um as depois no baralho B. Isto é que é a probabilidade de D. É a probabilidade de ocorrer A e D, ou... Peço desculpa. A probabilidade de não ocorrer A e D. Reparem que esta probabilidade pode ser mais facilmente entendida se observarem num diagrama em árvore. Por exemplo, nós vamos imaginar a experiência a decorrer aqui num diagrama em árvore. Na primeira extração do baralho A pode sair as ou não sair as. E aqui temos então o P de A. O A é o nosso acontecimento de sair as. E aqui a probabilidade não há. Se saiu A no baralho A, se saiu as, peço desculpa, pode, portanto, sair um as no baralho B depois ou não sair. Portanto, e aqui temos a probabilidade de D sabendo A e aqui a probabilidade de não D sabendo A. Aqui é a mesma coisa. Portanto, pode ocorrer D ou não D. Temos a probabilidade de D sabendo não A ou a probabilidade de não D sabendo não A. Bom, e reparem que isto também permite logo observar o seguinte. Esta probabilidade A em interceptar com D é este vezes este, A e D. É a probabilidade de A vezes a probabilidade de D sabendo A, que também pode ser deduzido através da fórmula da condicionada. Mais probabilidade de complementar de A vezes probabilidade de D sabendo complementar de A. E agora é uma questão de colocarmos aqui então as respectivas probabilidades. Por exemplo, aqui, probabilidade de A sairás na primeira extração. 4 sobre 52, há lá 4 ases no baralho A, sobre 52 possíveis. E agora, probabilidade de D sabendo A, ou seja, probabilidade de sair um as no fim, sabendo que saiu um as, portanto, na primeira extração. Se saiu um as no baralho A, foi colocado esse as no baralho B.
O baralho B ficou então com 53 cartas, 53 casos possíveis, e tem lá 5 ases, e portanto 5 casos favoráveis a sair um as. Ou então, a probabilidade de não sair A, e a probabilidade de não sair A na primeira extração no baralho A é 48 sobre 52, vezes a probabilidade de sair A sabendo que não saiu A. Então reparem, se não saiu A, foi retirada uma carta do baralho B para o baralho A, ficaram lá 51 cartas no baralho B. E dessas, quantas é que são ases? Que queremos a probabilidade de sair as agora. Estão lá 4. Então, 4 sobre 51. Ora, aqui feitas as contas, e agora poderão utilizar a calculadora, que isto é para apresentar com 4 casas decimais, vai dar aproximadamente 0,0797. 0,0797. Bom, e agora fica assim resolvida aqui a linha C. Vamos a 1.2. Seguinte, considera agora que se juntam os dois baralhos, ficando as 104 cartas misturadas. Selecionam-se sucessivamente e sem reposição duas cartas. Sejam E e F os acontecimentos. E, as duas cartas selecionadas são iguais. F, a primeira carta retirada não é o as de paus. Os acontecimentos E e F são independentes? Justifique. Bom, para ver se são independentes, poderemos utilizar a seguinte igualdade. Verificar se esta igualdade é verdadeira. A probabilidade de A interceptado com F é igual à probabilidade de E interceptar vezes a probabilidade de F. Se esta igualdade for verdadeira, então são independentes. Então poderemos determinar estas probabilidades. Probabilidade de E. A probabilidade de E, que é a probabilidade das duas cartas selecionadas serem iguais. Vamos contar o número de casos possíveis. Vamos imaginar a experiência, vamos retirar duas cartas sucessivamente. Portanto, possibilidades para a primeira extração, temos 104. Uma vez que não há reposição, não pode sair a mesma, então já só temos 103 possibilidades para a segunda extração. Agora vamos pensar no número de casos favoráveis, a serem iguais. Bom, vamos imaginar a experiência outra vez a ser desenrolada, temos 104 possibilidades para a primeira extração. Saiu uma carta qualquer das 104. Para serem iguais as duas, que vão ser retiradas, quantas possibilidades eu tenho agora na segunda extração para ser igual à que já saiu? Bom, já só tenho uma possibilidade, que é a outra que lá está, a outra única que é igual a ela. Reparem que estão dois baralhos juntos, as cartas repetem sempre 2 a 2. Há sempre duas cartas iguais. Portanto, o Duque de Terno aparece 2 vezes e assim para todas as cartas. O Duque de Terno não, o Duque de Paus ou o Terno de Copas, seja o que for. O que é certo é o seguinte, na segunda extração, para ser igual à primeira já só há uma hipótese, que é a única carta igual que lá está. Depois aqui simplifica o 104 com 104 e dá 1 sobre 103. Agora vamos pensar aqui na probabilidade de F. A probabilidade de F é igual a... Então temos 104 vezes 103, número de casos possíveis. Quantos casos favoráveis há a primeira carta retirada não é o as de paus? Ora, então se não é o as de paus, para a primeira carta que vai ser retirada só temos 102 possibilidades, porque são as 104 menos os 2 as de paus que lá estão. 104 menos 102, 104 menos 2 dá 102. E agora, a segunda extração já pode ser uma carta qualquer. Quantas cartas é que lá há no momento? Há 103. Então, temos esta probabilidade. Este 103 simplifica com este e ficamos com 102 sobre 104. E agora vamos determinar a probabilidade, vou terminar aqui, a probabilidade de E interceptar com F. Ou seja, qual é que será a probabilidade de... Portanto, o número de casos possíveis será igual, a experiência é a mesma. E a interceptar com F, ou seja, ocorrer E e F em simultâneo. As duas cartas têm que ser iguais e a primeira não é o as de paus. Então vamos pensar. Bom, para a primeira carta que tem que verificar estes dois acontecimentos, mas este E tem a ver com as duas trações, não é? Para serem iguais. O F está a restringir que a primeira carta não pode ser o as de paus. Então quantas possibilidades tenho? Para a primeira carta tenho 102. Portanto 104 menos os 2 as de paus, 102. Vezes, e agora temos de garantir, porque estamos aqui numa interseção, que também se verifica o E. O acontecimento E tem que ser iguais. Então já foi retirada uma carta que temos a certeza que não é o as de paus.
E agora, para ser igual, a segunda que se vai retirar só há uma hipótese, que é a carta igual à que já saiu, que lá está. E, portanto, aqui vamos obter 102 sobre 104 vezes 103. E agora vamos verificar. Será que é verdade? Vou até aqui fazer outra cor. Vou então verificar esta igualdade. A probabilidade da interseção deu 102, vou colocar até aqui por baixo, 102 sobre 104 vezes 103. É igual a 1 sobre 103, que é a probabilidade de E, vezes 102 sobre 104. Reparem, se multiplicar aqui 1 vezes 102 dá 102, 103 vezes 104 dá 104 vezes 103, dá a mesma coisa. Logo, são independentes. Isto é verdade. Logo, E e F são independentes. E fico por aqui neste exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.